Em meados do século XVIII, o Brasil, então colônia de Portugal, presenciou um acontecimento de ordem absurda para aqueles tempos. Em pleno ciclo da mineração, auge do uso da mão de obra escrava, o poderoso e mais rico homem do Reino de Portugal, o contratador de diamantes João Fernandes, se casa com a negra Francisca da Silva. Relatos daquela época, levantados através de inúmeros estudos, mostram uma complicada situação de uma mulher negra que, mesmo dispondo de todos os diamantes para clarear sua pele, como a mesma teria dito, sofreu perseguição social, religiosa e jamais fora totalmente aceita pela sociedade, inclusive pelos próprios negros que se recusavam em servi-la. A história da Chica da Silva remonta o passado cruel do nosso país, vítimas de séculos de exploração daqueles que não eram brancos europeus e seus descendentes. Houve a abolição da escravatura, mas a discriminação continuou, pois já havia sido construído o preconceito. Aos negros foi negado total acesso aos avanços sociais, seja pelo simples ato de se negar o trabalho a um cidadão porque ele teria boa aparência, ou pelo fato de que a sociedade brasileira procurou se modernizar, mas em nenhum momento procurou reparar os danos gerados por anos de um sistema desumano. O sistema econômico mudou. Algumas questões de ordem preconceituosa se mantiveram, como aquelas pautadas pelo preconceito étnico, racial, religioso e sexual, e novas formas surgiram. O sistema capitalista, modo de produção focado no consumo, divide as pessoas pelo poder aquisitivo e exclui as pessoas que não estão capacitadas para o mercado de trabalho ou que não podem adquirir bens. Pessoas de baixa renda são marginalizadas em guetos sem estrutura, onde não dispõem de direitos básicos, propagando ainda mais sua condição de miséria e dificultando a ascensão social. O consumo também acaba por criar nas pessoas, através do bombardeio de informações midiáticas, o desejo de ser incluído em padrões construídos, que excluem ainda mais os que não têm condições ou não querem se adequar. Além disso, a diferença é algo dificilmente aceito e gera os mais diversos preconceitos. Esses dão origem a padrões de generalização, como todo muçulmano é terrorista, todo pobre é bandido e todo italiano é mafioso, dentre outros. No século XVII, o contratador procurou meios alternativos de incluir sua esposa na preconceituosa alta sociedade da época. Construiu igrejas com torres voltadas para trás, já que, por regras, negros não poderiam ultrapassar as torres, ou vestir as mucamas como senhoras da corte para que fossem as amigas de sua esposa. Atualmente, os governos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, criam propagandas que visam trazer grupos excluídos para o centro da sociedade. Temos como exemplo as cotas para os negros nas universidades, bolsas de auxílio para pessoas de baixa renda, dentre outros. Nos tempos de Chica, os esforços do contratador, criando ações modernas para sua época, não surtiram o efeito desejado, e a sociedade continuou a ver seu casamento com maus olhos. Certamente o que aconteceu foi a falta de preparação das pessoas àquela situação. Assim, podemos aprender com esse exemplo do passado. Projetos que visam oportunidades de acesso aos grupos excluídos são importantes, mas devem ser acompanhados de uma profunda mudança na forma de pensar do cidadão moderno. Com conhecimento, deve-se promover uma desconstrução das antigas estruturas sociais, que cegam as pessoas e geram os problemas de preconceito e discriminação. Raça foi um termo criado para distinguir biologicamente o ser humano, caracterizando os povos em brancos, negros e amarelos. Porém, esse significado tem se modificado, ou sendo melhor interpretado, sendo usado hoje para definir o conjunto de relações sociais, a raça humana. Etnia refere-se às práticas e às visões culturais de determinada comunidade de pessoas que as distinguem uma das outras. É um fenômeno puramente social, produzido e reproduzido ao longo do tempo. Não é imutável, mas sim variável e adaptável às circunstâncias inconstantes. Preconceito refere-se a opiniões ou atitudes defendidas por membros de um grupo em relação a outro grupo, e estão frequentemente embasadas em estereótipos, em caracterizações fixas e inflexíveis de um grupo de pessoas, sendo, em geral,
aplicadas a grupos étnicos e minoritários. Discriminação é o comportamento concreto, efetivo em relação ao grupo ou indivíduo e pode não derivar necessariamente do preconceito. Racismo deriva do preconceito baseado em distinções físicas socialmente significativas. Vem de raça, acreditando que alguns indivíduos são superiores ou inferiores a outros.